A mão de seu Anselmo estava a centímetros da cintura, onde todo mundo sabia que ele guardava a arma. Zeca fechou os olhos, esperando o fim. Mas então, no silêncio pesado daquela igreja, uma voz rouca de mulher idosa começou a rezar em voz alta, e o que aconteceu a seguir desafiou tudo o que aqueles homens acreditavam sobre vida, morte e perdão. Era maio de 1975, na Lapa do Rio de Janeiro, e dentro da igreja de Nossa Senhora da Lapa estava acontecendo algo que viraria lenda nas rodas de boteco daquela região. Um agiota implacável, conhecido por nunca deixar devedor vivo, acabava de entrar na casa de Deus para executar o malandro que devia 3 meses de juros. 3 homens, um deles armado, um boêmio acuado, sem saída, rezando pela primeira vez na vida, e uma beata idosa que nem conhecia o nome do rapaz, mas cuja fé estava prestes a desarmar uma mão assassina. Você consegue imaginar o momento exato em que um homem espera morrer, em vez disso, ouve as palavras "a dívida está perdoada"? Parece impossível, não é? Um cobrador que nunca perdoou ninguém, desarmado pela oração de uma desconhecida. Mas essa história aconteceu de verdade. E antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o que você vai ouvir agora vai mexer com tudo o que você acredita sobre o poder da oração. E me conta nos comentários, você já foi salvo por uma oração que nem sabia que estava sendo feita por você? Mas para entender como chegamos nesse momento onde a morte e o perdão se encontraram dentro de uma igreja, você precisa conhecer Zeca da Lapa. E precisa entender como um homem que passou a vida inteira fugindo de responsabilidades acabou não tendo para onde fugir, exceto para os braços de uma fé que ele nem sabia que tinha. Zeca tinha 30 e poucos anos e era tudo o que um malandro carioca dos anos 70 deveria ser. Terno claro mesmo no calor sufocante, bigode aparado, cabelo penteado para trás com brilhantina que brilhava sob as luzes dos botecos, e aquele sorriso que já tinha conquistado muita moça e perdido muita chance na vida. Ele era figura carimbada na Lapa. Vivia de bicos, de sambas que vendia para grupos iniciantes, de pequenos negócios que ninguém entendia direito, e principalmente de dinheiro emprestado. Esse era o grande problema de Zeca. Ele conseguia crédito até de pedra, mas nunca pagava nada no prazo. A Lapa de 1975 era um caldeirão fervente de música, cachaça, pecado e reza, tudo misturado nas mesmas calçadas. Os arcos iluminados eram o cartão postal da boemia carioca. Ali se encontravam sambistas de verdade, prostitutas com coração de ouro, poetas bêbados que recitavam Castro Alves na porta dos bares, malandro de carteirinha e gente de bem que gostava de se sentir um pouco perigosa. O som dos tamborins saía pelas portas abertas dos botecos, misturado com risadas, discussões e o cheiro de frituras e cerveja. No meio desse mundo, Zeca era rei. Sempre tinha uma piada pronta, sempre batucava na mesa quando o samba esquentava, sempre prometia pagar a rodada na próxima semana. O problema é que a próxima semana nunca chegava com dinheiro no bolso. E foi acumulando pequenas dívidas aqui e ali que Zeca cometeu o erro que todo malandro acha que nunca vai cometer. Pediu dinheiro emprestado para seu Anselmo, o homem que todo mundo na Lapa temia mencionar o nome. Alto, magro, sempre de terno escuro impecável mesmo no calor do Rio. Olhar gelado de quem já tinha visto e feito coisas que ninguém queria saber. Apelidado de o cobrador. Ele emprestava dinheiro a juros que dobravam em semanas. E quem não pagava, simplesmente sumia. Não tinha escândalo, não tinha corpo encontrado, não tinha notícia no jornal. A pessoa apenas deixava de aparecer nos bares, e ninguém fazia perguntas. Era assim que funcionava o sistema dele. Zeca tinha pego dinheiro por desespero. A mãe, Dona Nair, estava doente em Madureira precisando de remédios caros. O aluguel estava atrasado 3 meses. E ainda tinha aquela morena de vestido vermelho que ele queria impressionar. Foram empréstimos pequenos que somados viraram uma montanha impagável. Quando o prazo venceu, Zeca não tinha nem 1/3 do valor. Tentou negociar. Mandou recado. Prometeu que pagaria aos poucos. Mas Anselmo não negociava. Anselmo apenas cobrava. E quando a cobrança não vinha em dinheiro, vinha em sangue. Nas semanas seguintes, Zeca viveu como um animal acuado. Mudava de bar toda noite. Evitava os lugares conhecidos. Olhava por cima do ombro a cada esquina. Mas a Lapa era pequena demais para esconder alguém por muito tempo. E naquela sexta-feira fatídica, enquanto ele fingia estar tranquilo num boteco da rua do Riachuelo, rindo das piadas e cantando junto com o samba,
O dono do bar, um português de bigode grosso, se aproximou e sussurrou perto do ouvido dele as palavras que gelaram seu sangue. Zeca, ele está na porta. É melhor você sair pelos fundos. Agora. O coração de Zeca pulou 2 batidas e depois disparou. Pela fresta entre as pessoas na entrada, ele viu. Lá estava seu Anselmo, encostado num poste, cigarro aceso na mão, terno escuro impecável. Ao lado dele, 2 sujeitos de cara fechada, ombros largos, postura de quem estava ali para resolver um problema de forma definitiva. Zeca sabia exatamente o que aquilo significava. Se saísse pela porta da frente, não chegaria vivo na esquina. Seria arrastado para algum beco escuro, e na manhã seguinte seria só mais um corpo no Rio Comprido. Mais uma notícia pequena nas páginas policiais. Sem pensar 2 vezes, saiu correndo pelos fundos, por um corredor estreito que cheirava a cerveja azeda e gordura velha. Caiu num beco úmido, encostou-se na parede de tijolo descascado e tentou respirar. Tentou pensar. O pânico era físico, real, apertando o peito como uma mão invisível. Para onde ir? Madureira colocaria a mãe em risco. Os amigos, se o escondessem, também entrariam na mira. Não havia lugar seguro na Lapa para quem Anselmo queria encontrar. Mas então, enquanto seu coração batia descompassado e o suor escorria pelas costas, uma imagem surgiu na mente com força estranha. Uma fachada antiga. Portas de madeira pesada. Uma torre com sino. A igreja. A igreja de Nossa Senhora da Lapa, a poucos quarteirões dali. Zeca nunca tinha entrado. Não que não acreditasse em Deus, mas sempre achou que Deus não estava muito interessado em malandro de bar que vivia de jogo e promessa quebrada. Ainda assim, naquele momento de desespero absoluto, a igreja brilhou na sua cabeça como a única salvação possível. Se tem um lugar onde esse homem não vai ter coragem de me matar, é dentro da casa de Deus, pensou. Era lógica de desespero, nascida do pânico puro, mas era a única que tinha. Começou a andar rápido pelas ruas, colado nas paredes, evitando as luzes, sempre atento a qualquer sombra. O som dos bares foi ficando para trás. Quando finalmente viu a igreja iluminada por 2 postes amarelos, com a porta entreaberta deixando escapar um fio de luz dourada, parou. Sentiu vergonha. Sentiu medo. Sentiu uma mistura estranha de alívio e culpa. Tirou o chapéu instintivamente e murmurou, como se pedisse permissão. Com licença. Empurrou a porta e entrou. O ar lá dentro era fresco, cheirando a vela e incenso. A luz suave fazia o dourado do altar reluzir. Havia poucas pessoas, 2 senhoras de véu, um homem rezando em silêncio, uma moça com sacola. E bem na frente, ajoelhada sozinha, uma senhora idosa de vestido cinza e véu branco, segurando um terço, rezando em voz baixa. Zeca sentou-se num banco do meio, onde pudesse ver a porta e o altar. Colocou o chapéu no colo, respirou fundo tentando controlar o tremor. Pela primeira vez em muito tempo, não sabia o que dizer. Olhou para a imagem de Nossa Senhora da Lapa no altar e começou a falar baixinho, quase sussurrando, palavras desesperadas. Deus, faz tempo que eu não falo contigo. Eu sei que fiz muita besteira, mas hoje eu tô precisando. Se ele me pega, eu não volto para casa. Mas se o Senhor ainda tiver um pinguinho de paciência comigo, me dá uma saída. Só hoje. Me deixa acertar minha vida depois. Enquanto Zeca rezava sua oração desajeitada e desesperada, a senhora idosa que estava ajoelhada na frente abriu os olhos devagar. Chamava-se Dona Benedita, mas todos a conheciam como Dita da Lapa. Viúva há muitos anos, passava boa parte dos dias naquela igreja. A vida inteira tinha sido dura. Lavadeira, empregada doméstica, vendedora de quentinha. A fé era o que a sustentava. E naquela noite, sem saber explicar, sentiu um aperto diferente no coração. Como se alguém estivesse pedindo socorro em silêncio. Virou a cabeça e viu Zeca sentado ali. Já o tinha visto outras vezes pela Lapa, sempre rindo alto, sempre cercado de amigos. Mas ali, dentro da igreja, ele parecia quebrado. Dona Dita voltou a fechar os olhos. Mas agora sua oração tinha um alvo específico. Meu Jesus, não sei o nome daquele rapaz, mas o Senhor sabe. Se o Senhor tocou o coração dele para entrar aqui hoje, é porque ele está precisando. Olha por ele, meu Deus. Livra esse menino do mal. Guarda ele de todo o laço. Mas do lado de fora, o tempo não parou.
Seu Anselmo, percebendo que Zeca tinha fugido, pressionou o dono do bar até ele confessar que achava que o malandro tinha ido para o lado da igreja. Anselmo deu um meio sorriso sem humor, jogou o cigarro no chão e disse calmamente: Vamos lá. Se ele está na igreja, a gente decide o que faz. Era como se uma sombra gelada atravessasse o calor da Lapa. E foi aí que o momento que você ouviu no início aconteceu. Zeca estava perdido em sua oração quando ouviu o ranger da porta. 3 silhuetas entraram. O eco dos passos no piso de pedra soou alto demais naquele silêncio sagrado. Ele não precisou olhar para saber quem era. O ar ficou pesado. O coração dele disparou mais rápido do que nunca. Cada passo que se aproximava era como uma sentença de morte sendo pronunciada em câmera lenta. Anselmo entrou com calma. Tirou o chapéu. Molhou os dedos na água benta. Fez o sinal da cruz de forma automática. Os 2 homens ficaram mais atrás, desconfortáveis. Anselmo caminhou pelo corredor central, até parar a alguns metros de Zeca. Não disse nada. Apenas ficou ali, como uma sentença viva. Zeca apertou o chapéu entre os dedos e murmurou mais uma vez: Meu Deus, se o senhor tiver me ouvindo, agora é a hora. Dona Dita percebeu o homem de terno escuro e entendeu imediatamente. Endureceu o olhar, mas manteve os olhos fechados, e foi ainda mais fundo na oração. Minha Nossa Senhora da Lapa, olhe para esse homem que entrou aqui armado de raiva. Toca o coração dele, mãe. Desarma a mão dele. Faz ele lembrar que o Senhor também morreu perdoando. O silêncio ficou tão pesado que era possível ouvir as velas estalando. Anselmo se aproximou devagar, parou ao lado do banco e falou baixo, mas com firmeza que fazia qualquer homem tremer. Achei que você fosse mais esperto, Zeca. Correr para a igreja. Acha que isso vai te salvar? Zeca respirou fundo. Levantou a cabeça devagar e respondeu com meio sorriso triste: Se nem aqui eu tiver uma chance, seu Anselmo, aí é porque já acabou mesmo. Os 2 se encararam. Algo na expressão de Anselmo mostrava que não era indiferente ao ambiente. O som distante de um órgão começou a tocar. A voz de Dona Dita sussurrando contrastava com a tensão. Um dos homens ao fundo se remexeu impaciente, mas Anselmo lançou um olhar que o mandou ficar quieto. Olhou para o altar, onde Nossa Senhora da Lapa parecia observá-los. Ele não era homem de igreja. Nunca foi. Mas naquela noite, ao pisar naquele piso antigo, sentiu algo estranho. Um peso e um alívio simultâneos. Como se entrasse num lugar onde alguém mais sábio já esperava, sabendo exatamente quem ele era. Zeca quebrou o silêncio, voz baixa mas sincera. Eu sei que tô devendo, seu Anselmo. Sei que não tenho justificativa. Mas eu não fugi para outro estado. Sentei aqui porque estou com medo. Medo de morrer. Medo de não ter chance de consertar nada. O Senhor veio me buscar para me matar hoje. A pergunta ficou no ar. Antes que Anselmo respondesse, a voz de Dona Dita se ergueu. Clara, nítida. Meu Jesus. O Senhor que perdoou o ladrão na cruz. Que não deixou apedrejarem a mulher acusada. Toca o coração de quem tem poder de tirar a vida hoje. Que ele lembre que dinheiro não vale uma alma. Que perdoar uma dívida é salvar 2 pessoas, quem deve e quem cobra. As palavras bateram em Anselmo como martelo. Não estava acostumado a ser incluído nas orações de ninguém. Olhou de lado e viu a velha ajoelhada, olhos fechados, o terço brilhando. De repente percebeu que naquele lugar ele não era o mais poderoso. Havia algo ali que o ultrapassava completamente. Lembrou-se, contra a vontade, da infância, da mãe acendendo vela para santos, levando-o pela mão à missa. Lembrou da última vez que tinha rezado de verdade, antes de virar seu Anselmo da Lapa. E naquele momento, algo impossível começou a acontecer dentro dele. Algo que nem ele conseguia controlar. A mão que estava a centímetros da arma na cintura relaxou. Caiu ao lado do corpo. As palavras de Dona Dita ecoavam não nos ouvidos, mas no peito. Perdoar não é ser fraco, é ser grande. Às vezes o cobrador também é escravo da dívida. Zeca, vendo o silêncio, aproveitou. Eu não tô pedindo para esquecer. Me deixa tentar pagar. Se o Senhor me matar hoje, não vai mudar sua vida. Vai só acabar com a minha. E com a da minha mãe, que não tem culpa. As mãos tremiam, mas ele falava com sinceridade que nem reconhecia em si. Era como se naquela casa de Deus tivesse finalmente tirado a máscara. Anselmo respirou fundo. Olhou para o alto,
para a imagem. Não sabia por que estava demorando tanto. Em outras situações já teria decidido em segundos. Mas ali, algo o segurava. Voltou a olhar para Zeca. Viu não um malandro, mas um homem à beira do abismo pedindo uma tábua. Viu a si mesmo anos atrás, com medo de ser engolido pela pobreza. Viu a mãe chorando, pedindo que ele não endurecesse o coração. Suas mãos tinham relaxado completamente. Não estavam mais tensas. Estavam soltas. Ele suspirou, olhando para a imagem uma última vez, como quem espera confirmação silenciosa. E ela veio. Não com palavras, mas com uma paz súbita que desceu pelos ombros. Zeca. Começou, voz mais baixa. Você tem razão. Se eu acabar com sua vida hoje, não muda nada na minha. Dinheiro eu ganho de outro jeito. Respeito eu já tenho. Talvez o que eu esteja precisando não seja de mais gente com medo de mim. Talvez eu precise ter medo de mim mesmo. Zeca franziu a testa. Como assim? Anselmo deu de ombros, gesto raro de vulnerabilidade. É fácil ser o homem que todo mundo teme. Difícil é deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Faz tempo que eu não durmo tranquilo, Zeca. E hoje, aqui, ouvindo essa velha rezar e vendo sua cara de enterro, percebi que estou cansado. Um silêncio de surpresa tomou conta. Levanta, disse Anselmo. Zeca hesitou, mas se levantou devagar. Ficou de frente para o agiota. Anselmo olhou nos olhos dele por segundos eternos. E então falou com clareza que cortou o ar como lâmina. A dívida está perdoada. Zeca piscou, sem acreditar. Sei como. Você ouviu. Nunca fiz isso antes. Então aproveita, porque é a primeira e pode ser a última vez. A parte do dinheiro, esquece. Mas a parte do respeito você vai me pagar de outro jeito. Quero que saia dessa vida. Quero que use essa chance para virar homem direito. Se eu souber que está se afundando de novo, não vai ter igreja que te salve. Os olhos de Zeca se encheram de lágrimas que ele nem tentou esconder. Voz falhando. Entendi. Eu juro que vou tentar. Não sei nem como agradecer. Anselmo fez gesto com a mão, cortando. Não agradece a mim. Se for agradecer a alguém, agradece a ela. Apontou para a frente. Zeca se virou e viu Dona Dita, ainda ajoelhada, ainda rezando. Sentiu um impacto no peito. Aquele milagre não tinha nascido da boca dele. Tinha nascido do coração daquela mulher simples que nem sabia o nome dele, mas tinha decidido emprestar a fé dela para salvar um desconhecido. Anselmo completou. Não sei o que essa mulher pediu, mas alguma coisa aqui mexeu comigo. É como se alguém tivesse perguntado: você é dono da vida desse rapaz ou só do dinheiro? E eu? Não quero ser dono de vida nenhuma. Já basta cuidar da minha. Zeca, com pernas bambas, caminhou até o banco de Dona Dita. Ajoelhou-se ao lado dela. Esperou e falou baixinho. Dona, a senhora nem me conhece, mas acabou de salvar minha vida. Dona Dita abriu os olhos devagar. Virou a cabeça com um olhar doce mas firme. Eu não, meu filho. Quem salva é Deus. A gente só pede. Mas se a senhora não tivesse pedido... Ela sorriu. Sorriso marcado pelo tempo mas cheio de luz. Quando vi você entrar com aquela cara de quem estava escondendo o medo debaixo do chapéu, senti que o Senhor queria que eu rezasse. Às vezes a gente acha que está fugindo dos homens, mas é Deus chamando para perto. Você acha que veio se esconder por esperteza, mas quem te trouxe foi Ele. Zeca sentiu arrepio. Olhou para o altar, para Nossa Senhora, e murmurou. Se foi Ele, escolheu a melhor hora. Dona Dita segurou a mão dele com carinho. Agora é com você, meu filho. Deus te deu chance que muito homem não tem. Não joga fora. Malandro arrependido é coisa linda de ver. E se um dia quiser voltar aqui para rezar sem medo, as portas vão estar abertas. E eu também. Olhos de Zeca se encheram de novo. Apertou a mão dela com respeito que não sentia há muito tempo. Obrigado, dona. De verdade. A senhora acabou de ganhar um filho na Lapa. Ela riu baixinho. Já tenho muitos filhos por aí, mas sempre cabe mais um. Anselmo já se preparava para sair. Deu última olhada para a nave, para o altar. Não sabia se voltaria, mas sabia que aquela noite tinha marcado uma linha na sua história. Tocou discretamente o peito, à altura do coração, gesto de respeito a algo que não via, e saiu seguido pelos homens. Quando a porta fechou, o silêncio voltou a ser só de oração.
Zeca ficou ainda alguns minutos ajoelhado, tentando entender. Uma dívida perdoada. Uma morte que não veio. Um cobrador desarmado pela oração de uma beata idosa. Ele, malandro da Lapa, jurado de morte, saindo vivo, com chance de recomeçar. Quando saiu naquela madrugada, os passos eram diferentes. O barulho da Lapa ainda estava lá. Samba, gargalhadas, caos. Mas dentro dele havia outra música. Sabia que não se tornaria santo da noite para o dia. Mas não era mais o mesmo. Tinha dívida nova. Não com a agiota, mas com Deus. E essa dívida ele queria pagar com a vida inteira. Nos dias seguintes, algo surpreendente aconteceu. Zeca não voltou para os bares. Não voltou para a noite. Conseguiu trabalho numa oficina mecânica. Começou a acordar cedo. Mandava dinheiro regular para a mãe. E toda sexta, no fim do expediente, aparecia na igreja. Não para pedir, para agradecer. Sentava no mesmo banco onde tinha chorado de medo. Olhava para o altar e sussurrava. Obrigado por não ter desistido de mim. Dona Dita, sempre que o via, dava aquele sorriso de quem sabe que plantou semente e viu brotar. Às vezes conversavam, outras apenas trocavam aceno silencioso. Mas ambos sabiam que estavam ligados por algo maior. Por um milagre que não veio com trovões, mas com oração suave de mulher idosa que decidiu emprestar fé para salvar desconhecido. E seu Anselmo nunca mais falou sobre aquela noite. Continuou sendo agiota da Lapa, emprestando e cobrando. Mas quem o conhecia bem dizia que algo tinha mudado. Ele não matava mais. Cobrava, pressionava, ameaçava, mas não matava. E numa noite, meses depois, quando um dos homens sugeriu resolver um devedor, Anselmo olhou com cansaço profundo e disse: Deixa o homem em paz. Dinheiro a gente recupera. Alma, não. Ninguém entendeu de onde vinha aquilo. Mas ele sabia. Vinha daquela igreja, daquela oração, daquele momento em que força invisível tinha segurado sua mão antes do irreparável. Você acredita que uma oração pode desarmar uma mão que vem para matar? Você acredita que a fé de alguém que você nem conhece pode mudar seu destino? A história de Zeca e Dona Dita naquela noite de 1975 é lembrete poderoso de que, quando tudo aponta para a tragédia, a força invisível que pode virar o jogo em silêncio, dentro de igreja antiga no coração do rio. E você? Qual foi a vez em que Deus usou a fé de alguém para mudar sua história? Você já orou por desconhecidos sem saber que estava salvando vida? Conta aqui nos comentários. Talvez sua experiência seja a oração que outro Zeca está precisando ouvir hoje. Se essa história tocou seu coração, se te fez acreditar mais na força da oração e no poder da misericórdia, se inscreve no canal. Deixa like e compartilha com aquela pessoa que acha que já não tem saída. Porque Deus sempre tem jeito onde a gente só vê parede. Que Nossa Senhora da Lapa abençoe você e sua família, e que a fé nunca falte no seu coração. Até o próximo vídeo.